todos. Então, eu sou a professora Daniele e hoje eu e a professora Ana Teresa vamos estar falando um pouco sobre as interações discursivas e a elaborações dos conceitos nas aulas de biologia. Então, a partir disso, a gente vai ver que as interações discursivas, elas são muito importantes na elaboração e no compartilhamento de significados em relação aos conceitos diversos na biologia. A contextualização e a problematização dos conteúdos são as peças-chave para o compreendimento dos estudantes, né? Para que eles possam entender melhor durante a explicação em sala de aula. A gente vai ver que Vygotsky, ele fala que ao longo das interações verbais vai acontecer uma gradual evolução do pensamento dos estudantes e, apesar dos alunos não terem atingido essa fase final da elaboração dos conceitos científicos, a gente percebe que o compartilhamento de ideias entre os professores e os alunos e entre os alunos vai possibilitar uma aprendizagem muito ampliada e uma melhor ideia de conceitos promovidos. Bom dia, meu nome é Ana Teresa e hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, na perspectiva de ensino e aprendizagem se destacam a influência do meio social e cultural no processo de desenvolvimento humano e pela concepção dialógica e dialética da educação. Nessa linha de pensamento, o homem é um ser histórico, social e cultural, capaz de criar, recriar e representar a realidade. Essa teoria histórico-cultural, que foi escrita por Vygotsky e colaboradores, ela vai além dos limites do plano puramente biológico, ao explicar que a relação do homem com o meio que o cerca não é direta, mas sim mediada por instrumentos e signos, constituindo-se em um ato complexo que supera os dualismos. Nessa matriz teórica, a apropriação do conhecimento não se dá simplesmente ao sujeito ou ao objeto de conhecimento, nem mesmo pela relação que o sujeito estabelece com esse objeto, mas pela mediação social de um outro ou de um signo, que se assenta entre sujeito e objeto. A aprendizagem se constitui primeiramente em um processo social, e é no decorrer das interações estabelecidas entre os sujeitos que as atividades mentais, práticas, culturais e simbólicas são internalizadas, tornando-se próprias do indivíduo. Esse é um pensamento semelhante ao expresso por Paulo Freire em sua obra Pedagogia do Oprimido, ao conceber a educação como uma atividade dialógica na qual ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Na teoria histórico-cultural, o processo de aprendizagem acontece de fora para dentro. Primeiramente, o indivíduo interpreta as ações, comportamentos, palavras e gestos alheios realizados em um determinado meio sociocultural. Em seguida, o significado dessas ações, gestos e palavras são reconstruídos e começam a fazer parte dos processos psicológicos internos desse indivíduo, transformando-se em instrumentos do seu pensamento. Isso quer dizer que o processo de apropriação do conhecimento, embora inerente a cada indivíduo, ele é desencadeado, pressionado e ampliado por meio da riqueza no meio social, no qual o indivíduo está inserido, bem como pelas relações estabelecidas com seus semelhantes. O papel do professor O papel do professor nesse cenário não é simplesmente de transmitir e repassar os conteúdos para os estudantes, que se comportariam como meros receptores passivos. Sua função é questionar, problematizar, mediar, intervir e promover o diálogo, criando condições oportunas para que o aluno se aproprie e internalize esses conhecimentos, de um modo a transformá-los em um pensamento crítico e ativo. Existem diversos níveis do desenvolvimento. E um dos principais pontos que se tem nessas teorias é a da linguagem, que ela se apresenta como um principal sistema simbólico utilizado pelos grupos humanos, e é por meio dela que os conhecimentos produzidos pela humanidade são vinculados.
e que essa linguagem ela não pode ser vista como um mero verbalismo, mas sim uma busca recíproca e colaborativa para saber e refletir juntos sobre o objeto de estudo, a partir desse intercâmbio de conhecimentos e experiências. Esses são elementos que devem ser empregados e valorizados nas interações sociais e promovidos na sala de aula, uma vez que desencadeiam e fortalecem o processo dialógico entre o professor e o aluno. Então, as dificuldades na elaboração de significados em relação às palavras foram percebidas durante as interações discursivas estabelecidas com os estudantes, né? E a gente percebe que, segundo Vygotsky, ele diz que existe um estágio de sincretismo e esse estágio ele é de um pensamento complexo. Então, vai existir um estabelecimento de vínculos entre os elementos que constituem o conceito e esse é baseado em fatos objetivos. Rubinstein, ele vai trazer que o pensar vem de lidar com situações problemas. Então, situações problemáticas levam a iniciar um processo mental e este está orientado para a solução de qualquer problema, ou seja, o pensamento prévio e então a mediação desses conceitos. É a partir das interações dialógicas que a gente vai ver que a discussão desse conceito vai levar a situações onde os alunos vão se ajudar, né? E o professor mesmo vai apenas servir como mediador e no final ele vai reelaborar alguns desses conceitos, mas de acordo com o que os alunos eles vão trazer. Então, o aluno é o protagonista de produzir o seu próprio conhecimento e o professor vai servir apenas como mediador, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de raça e espécie na sala de aula, apesar da gente elaborar esses conceitos científicos, a gente vai ver que existe uma evolução conceitual dos estudantes. Então, a gente pode talvez trazer, por exemplo, na sala, uma reportagem que fale sobre o assunto como algo introdutório e deixar que os próprios alunos levantem esses questionamentos. Então, primeiro os alunos vai ter aquele momento que eles vão discutir, né, travar aquele conhecimento com um novo conceito, e vai ter aquele momento em que a palavra e o conceito vão se tornar propriedade do aluno. E esse é um processo psicológico interior que é muito complexo e que envolve a compreensão dessa palavra e que vai se desenvolvendo gradualmente a partir de uma noção vaga, por exemplo, a partir daquela reportagem que o professor traz na sala, e vai ser a partir dessa noção que o aluno já traz, né? Esse pré-conceito que ele já traz, que vai ser propriamente aplicado e dito pelo estudante, pela criança, e essa assimilação vai servir apenas como um elo durante a mediação do professor. Então, a partir desse conhecimento prévio, onde os alunos eles vão discutir entre si e ir tirando as dúvidas, vai ser a partir da intervenção intencional e sistemática da professora, que vai discutir essas situações problemas e possibilitar o envolvimento cognitivo dos estudantes, permitindo, assim, perceber esse movimento conceitual, né? Bem como a evolução da compreensão desses conceitos. Então, é a partir das interações verbais que vai ocorrer essa evolução do pensamento dos estudantes, passando daquele nível, daquele sincretismo mais básico, que o aluno ele vai trazer com os conhecimentos que ele já tem uma noção, para uma elaboração mais elevada do tipo complexa. Então, a gente vai direcionar o ensino para a obtenção de avanços em etapas intelectuais. Como nos ensina Vygotsky, o ato de aprender não se resume em repetir palavras ou de observar e apenas passar para o aluno, para o estudante, definições encontradas prontas nos livros didáticos ou até mesmo utilizadas no discurso do professor, né? A gente não quer que o aluno ele seja um papagaio que repita o que a gente fala. A gente quer que o aluno ele consiga alcançar aquele nível de utilizar aquele conhecimento, aquele conceito que ele acabou de aprender como instrumento e pensar ele mesmo. Então, a gente quer que eles sejam capazes de construir os significados essenciais com suas próprias palavras e em palavras diferentes, né? Porque cada um dos estudantes
vai ter uma forma de explicar aquele conhecimento baseado na sua vida cotidiana, no seu histórico, de onde ele vem, entendeu? E é a partir disso que a gente vai perceber, então, que as interações verbais entre o professor e o aluno com outro aluno, são essenciais para a elaboração e o desenvolvimento conceitual dos estudantes, construindo, então, novos significados e vai ter a tomada da consciência e a superação desses conflitos. Então, a partir daí, a gente vai poder trazer mais os conceitos, após eles terem a própria definirem um próprio contexto, um próprio significado, a gente pode trazer, como professor, a gente traz os conceitos científicos como algo a mais, entendeu? Para inserir ali, mas sempre deixando visível, né? Perceptível, que é o estudante que ele precisa pensar por ele mesmo, trazer aquelas ideias. Para cada estudante, algo vai ser mais importante naquele conteúdo, o que não é, e o professor apenas como mediador. Nessa perspectiva, por meio da mediação docente, caracterizada pela organização da atividade interativa, pelo incentivo à participação dos alunos, pelos questionamentos e argumentações, que estabelecem confrontos e explicitando o implícito. Isso pode completar lacunas e pode-se contribuir para o processo de internalização dos conceitos no nível intrapsicológico, desencadeando formas cada vez mais complexas de pensamento. Nós podemos ter como exemplo o caso das espécies raça, que tem sofrido amplas mudanças epistemológicas nos estudos hoje em dia, geralmente por causa das reflexões realizadas no campo da genética populacional, que adiciona a isso o processo de especiação, como, por exemplo, os ocasionados pelo isolamento geográfico. Isso são assuntos que devem ser trazidos para a sala de aula, porque é como a ciência é. A ciência é uma atividade humana complexa e histórica, e que é construída coletivamente, e que são influenciadas por questões sociais, culturais e éticas, tecnológicas e políticas. E por isso o professor deve estar atento a essas mudanças para que ele possa trazê-las para a sala de aula. Bom, esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima!